Olá pessoal, meu nome é Karina Matos. Eu tô aqui para te ajudar a como você consegue entregar um projeto e lançar esse projeto em 30 dias. Sim, 30 dias. Se você é um colaborador de uma grande organização ou de uma pequena organização que está envolvido em algum projeto, ou se foi recém-promovido e está envolvido num grande desafio, e se por último você é uma pessoa que começou o empreendimento de um pequeno negócio, uma pequena empresa, eu estou aqui e eu posso te ajudar. Então é o seguinte, hoje falaremos sobre os 7 importantes fatores para um grande lançamento. O primeiro fator é que você precisa pensar no seu público de forma personalizada. Sim, isso dá trabalho, mas depois que a gente mapeia e a gente sabe que canal de comunicação que eu vou usar com esse público, que tipo de linguagem eu vou usar com esse público, qual é o valor que esse público tem, a expectativa que esse público tem, eu consigo me comunicar. E uns grandes erros que tem nos projetos é eu pegar um modelo e aplicar para todo mundo. Então eu comunico da mesma maneira para o gerente sênior da companhia e da mesma maneira para o colaborador, né? E a mesma coisa, eu estou num negócio meu de empreendimento, eu tenho lá o meu avatar, eu tenho que pensar, como é que eu vou me comunicar com todos os meus modelos de avatar de uma forma que eu ache meus pontos em comum? Sim, vão haver comunicações em que você tem que achar o ponto comum entre todas essas pessoas, porque os valores do teu negócio, os valores do teu projeto estão conectados a isso. Mas você precisa personalizar essa comunicação para pelo menos as pessoas que fazem parte do seu Pareto, do 80-20. O que é 80-20? Né? É aqueles 20% em que eu invisto e que me geram 80% de retorno. Então eu tenho que pensar, qual é o meu 80-20? Né? Aonde é o meu foco? Aonde que eu vou investir? Então, se eu não consigo dedicar uma comunicação personalizada para todos eles, qual é o foco que eu preciso atingir? E óbvio, né? Saber que isso vai ter as consequências. A gente vai fazendo com consciência. Então a primeira coisa, um fator super importante é eu preciso personalizar a comunicação para o meu público. O segundo fator é que eu tenho que saber engajar as pessoas que estão nos cargos de liderança. Seja ele a liderança média, seja ele a liderança alta liderança, seja ela um acionista, seja ela o seu chefe, no caso quando você é promovido, você tem que saber que a forma de engajamento é diferente de comunicação. Isso a gente vai ver em outro treinamento, mas comunicação e engajamento são coisas completamente diferentes. Então, engajar a liderança de maneira correta é um dos principais fatores para que a gente consiga ter um lançamento de projeto com mais qualidade, um lançamento de projeto com mais confiança, porque a gente sabe, quando a gente está lá, uma palavra de uma liderança, um apoio de uma liderança, a opinião de uma liderança, é o que faz efetivamente a diferença, né, no final do dia. Então, transpondo isso para um pequeno negócio, é o seu cliente. Então, é o quanto que eu consigo ler meus principais clientes, porque você sim vai ter seus clientes premium, né, seus clientes mais valiosos, seus clientes menos valiosos, né, que são mais sazonais, e você precisa colocar nesse processo um engajamento diferenciado. E o engajamento é diferente de comunicação. Terceiro fator de sucesso, você precisa efetivamente ser transparente com as pessoas. Então, se tem alguma coisa acontecendo errado no seu projeto, você precisa comunicar. Muitas vezes a gente acha que, eu tô num projeto, eu tenho que omitir tudo que está acontecendo, porque senão as pessoas vão parar de acreditar em mim, vão parar de dar credibilidade para o projeto. Isso não é verdade. As pessoas se conectam com a gente quando a gente é mais humano com elas. Então, sim, um projeto tem que ser, né? Óbvio que ele não vai falar todas as questões, mas ele precisa, em algum grau, mostrar que as direções não estão indo com as suas expectativas ou que os resultados talvez sejam um pouco mais devagar de serem atingidos, mas ele precisa fazer isso, porque as pessoas sentem isso no clima, né? É a famosa rádio peão. A gente chega e já sente todo esse processo acontecendo. Então, assim, não subestimem a cultura de uma organização, não subestimem o seu cliente, né? A gente esconde para um cliente, no caso de um micronegócio, estou escondendo do meu cliente,
mas o outro viu e o outro fala pro outro. Então, se aquele é um cliente importante, a gente precisa comunicar. E às vezes a gente mostrando uma antecipação dessa comunicação, a gente mostra uma preocupação e um respeito. Então, ser transparente é um fator, é o terceiro fator importante. O quarto fator importante é, eu preciso treinar as pessoas, no caso de um projeto, né? Ou entregar para as pessoas, no caso do micronegócio, aquilo que elas têm expectativa em receber. Como que eu vou saber o que elas têm expectativa em receber? A partir do momento que eu tenho um projeto, eu preciso mapear o que essa pessoa espera de melhoria. Porque se eu vou mexer na rotina desse colaborador ou se eu vou mexer na rotina do meu público, eu preciso entender se aquilo tem aderência ou não, né? E fazer algumas pesquisas, mini perguntas com algumas amostras, ajudam muito a gente começar a elaborar esse processo de maneira diferente, né? Então é fundamental que eu treine as pessoas naquilo que elas têm expectativa em receber, porque às vezes o benefício que eu estou mapeando no meu projeto não é o benefício que a pessoa tá esperando em receber. Então, às vezes eu tenho que maximizar muito mais o benefício do que ele está esperando do que o benefício do que eu estou entregando. Porque o que tem valor é o que é percebido pelos olhos dos outros, pelos olhos seja do meu cliente, seja do meu chefe ou seja do meu colaborador. Então, sim, a gente tem que escutar as pessoas e a gente tem que mapear as pessoas e para isso tem um processo. Quinto processo. O processo de comunicação, de gestão da mudança, ele é uma jornada. Ele não é algo assim que eu falo uma vez, depois falo nunca, depois volto a falar de novo. Então eu preciso tratar isso como uma jornada, como uma história. Eu tenho que pensar qual a história que eu vou contar, qual é o caminho que eu vou contar sobre o meu projeto. Tá? Então eu preciso passar por todas as etapas. Olha, eu comecei aqui, aí isso aconteceu, houveram testes, não houveram testes, e depois chegou a fase final. Eu preciso engajar ele numa história. O ser humano, ele gosta de ouvir histórias, ele não gosta de ser imposto nada para ele não gosta de receber as coisas com surpresa, ele gosta de receber essa história. Então você tem que pensar como que eu conto a minha trajetória numa jornada, numa história. Sexto fator bem importante, você tem que conseguir medir isso. E isso é um dos fatores chaves nas quais eu criei várias ferramentas em função a isso. Como que eu consigo medir o meu engajamento? Como que eu consigo medir se a comunicação tá certa? Como que eu consigo medir se na hora que ele está treinando ele efetivamente entendeu? Como que eu consigo medir que meu produto ele é agradável ou não? Então, todos esses processos precisam ser medidos e não ser medidos de uma maneira utópica, de uma maneira difícil de serem feitas, mas são pequenas ferramentas que eu preciso olhar, porque o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E isso a gente tem que ter consciência. E essa consciência de medir, metrificar, é um dos pontos primordiais do projeto. Se você não tem uma ferramenta fácil para fazer isso, você se perde, porque você acaba escutando algumas opiniões e muda as direções sem o mesmo saber se aquilo era a opinião de todo mundo ou se aquilo efetivamente foi um pequeno desagrado. Então, métricas, ter ferramentas de métricas é um dos fatores mais chaves num projeto. E o sétimo, que para mim é o de ouro, é que as pessoas costumam fazer um marketing de esperança. Sim, o que é o marketing de esperança? Ou seja, elas planejam na sua bolha o que elas acham que as pessoas vão gostar, lançam o que elas acham que as pessoas gostariam de ouvir e rezam para dar tudo certo. Isso para mim é um marketing de esperança. Então, quando a gente está desenhando um marketing, a gente tem que olhar o nosso projeto como se fosse um produto, como se fosse uma marca, como se fosse algo desejável. Eu preciso olhar para ele e lançar ele com os olhos do meu cliente. Então, aquilo que não pode ser lançado de uma maneira que seja customizada, que as pessoas consigam participar e que eu consiga entrar no engajamento e na linguagem das pessoas, não vai ter aderência. Então, não faça marketing de esperança, faça marketing assertivo. Então, pessoal, esses foram os 7 fatores primordiais para um lançamento. Espero que tenham gostado. Mas lembre-se, tem muito mais aí pela frente. Espero ver vocês por aqui. Obrigada e tchau!